Olá, nave do Despertar, estamos aqui com mais um vídeo. Enfim, eu fui ver Coringa. Finalmente fui ver depois de um longo tempo. Assumo, demorei um pouquinho para assistir? Demorei para assistir. Fui nos 45 do último tempo, mas assisti o filme. Enfim, pra mim eu acho que é um dos melhores filmes desse ano de 2019. No meu ponto de vista, é um filme bem diferente, né? Todo mundo tá acostumado com os filmes da Marvel, né? Com espetáculo, tal, guerra, vamos matar o vilão e tal. Eu acho legal que a DC, ela mostra que o vilão merece sim um filme, merece sim uma história, merece sim ter um filme só dele. A DC mostra muito isso. Até que no filme, não agora desse Coringa atual, mas o Cavaleiros das Trevas, Batman Cavaleiros das Trevas, o Coringa, ele brilha mais que o próprio Batman, cara. O filme nem devia chamar Batman Cavaleiros das Trevas, devia chamar Coringa, o Cavaleiro das Trevas, porque em si, o personagem do Coringa, ele consegue ser maior que o próprio herói, que é o Batman, no caso, né? E, como eu disse, é um filme diferente do filme da Marvel. A Marvel mostra um universo todo feliz, colorido. E eu gosto da DC porque a DC, ela traz um filme mais realista. Eu acho que esse filme do Coringa em si é hiper realista. Ele mostra a violência urbana, a realidade das cidades, o caos que a política traz à sociedade em si, os problemas e a realidade com as doenças mentais e como elas são tratadas na sociedade em si. Por mais que aquele universo ali seja um universo inventado, Gotham City, né? É um universo inventado, não é real. É baseado um pouco na nossa realidade. É um filme que não agrada muito. Não é um filme que você vai assistir, vou assistir, vou vibrar, bater palma, me emocionar, gritar. Não. É um filme, como eu disse, choca bem mais os telespectadores. Pois as pessoas, como eu disse, estão acostumadas com os espetáculos vibrantes da Marvel. Eu vi quando eu estava assistindo, tinha um pessoal atrás de mim, o pessoal ficava, ai meu Deus, não acredito, ai nossa, que dó e tal, né? Então a DC tem essa imagem de chocar mais, né? O visual da DC é até um pouco mais escuro, né? E eu acho que nesse filme do Coringa ela ressuscitou um pouco isso, porque nos filmes tipo Aquaman, Mulher Maravilha, ela tava até no Shazam, ela tava se igualando um pouco a Marvel, ela tava buscando esse universo. E quando faz o filme do Coringa em si, ela traz de volta essa essência da DC, que eu acho que é um universo mais realista, sabe, mais próximo da nossa realidade, mesmo que seja um universo que não existe, né? É um pouco mais próximo assim da nossa realidade. O filme do Coringa, o Coringa não é o único personagem em si. Por mais que apareça o Batman ali, né, o Bruce ainda criancinha, a cidade em si, Gotham, é o principal personagem, entendeu? Seja mais do que o ambiente que passa o filme. Pra mim é um personagem às vezes mais importante do que o próprio Coringa. Por quê? Toda a violência urbana, né? Fiz umas anotações aqui pra não me perder. Todos os problemas urbanos, né? De Gotham. Os problemas de uma cidade grande, né? Mostra ali o despreparo com a cidade com uma desigualdade social muito, muito explícita, né? Um problema com a saúde, né? Que no caso ali ele perde ali o acompanhamento psicológico e logo assim ele também perde os medicamentos, né? Ele não tem como pegar os medicamentos e aí o Coringa vai por água abaixo ali, né? O Arthur, né, no caso. O filme também mostra os sérios problemas, né, com transtornos mentais, né? O Coringa é uma forma disso. O cara vai lá e vende uma arma, né, pra um cara que tem transtornos mentais. Ele tá tipo, ninguém precisa saber disso não, entendeu? E o Coringa, no caso ali, né, ele é ignorado pela sociedade o tempo todo, né? Ele sente que o mundo o ignora, né? O mundo
o despreza, o mundo não o vê. Ele queria ser visto, ele queria, sabe, sentir que ele faz diferença, mas ele não passa de um fracassado, né? O filme todo mostra que ele está fracassando ali e a sociedade ajuda nesse fracasso. E o mundo, ali o lugar que se desenvolve a história é Gotham, é um ambiente hostil, é um ambiente violento, um ambiente que não entende as dificuldades de Arthur, né, do Coringa, que não entende as dificuldades dele, né? A gente pode ver a cena do ônibus lá, que ele tá brincando com a criança, a mãe da criança ali, o que parece, vira todo revoltado e fala, deixa a criança em paz. Ele começa a dar risada, ele pega um cartãozinho e mostra pra moça que tem um problema e tal, a moça simplesmente caga e fica tipo com uma cara de bosta, olhando pra frente, e ele fica ali se sentindo meio diferente, isolado, sabe? Que mais? Ele mostra, o filme é tão realista que mostra que o governo ali, no caso, corta um subsídio lá, então ele perde o acompanhamento psicológico e logo ele perde o acesso, né, que ele tinha aos remédios que o ajudavam. Logo também ele perde o emprego, em decorrência que ele foi no hospital de câncer, no que parecia ali um hospital de crianças, fazer ali uma apresentação, que ele trabalhava numa empresa ali que tinha uns palhaços e tal. Só que ele leva a arma que o cara acabou dando pra ele. E no meio daquela dança a arma cai no chão. Então aí ele já é despedido. Ele é despedido. Ele tenta embalar ali uma carreira de comediante, porém fracassa demais nessa carreira. E o programa que ele sonhava participar, um programa de entrevista, tipo o Jô Soares, Danilo Gentili ali, que ele sonhava participar muito, ele acompanhava os programas e ficava, meu, quero participar desse programa e tal. O programa mostra os trechos do show dele, tipo, tirando sarro, ele vira uma piada. Então, acarretando todos os problemas que ele já tinha, né, ele acaba virando uma piada no que ele mais esperava, conseguir ter sucesso na vida, ser reconhecido, né, e ele só queria ser visto, ele só queria ser... realmente sentir a realidade, né? E ele só consegue ser visto pela sociedade quando ele mata aqueles 3 investidores no metrô. Aí sim começa um movimento político ali, por mais que o Coringa fale naquele programa de entrevista que ele não tem nada de político, ele inicia um movimento na cidade que aí sim ele se sente vivo, ele se sente como parte da dança, né? Ele dança o filme inteiro. Então ele se sente como parte da dança, ele se sente como se realmente estivesse vivo ali, né? Ele se sente... a sociedade o vê. E daí já começa a descadear outros fatores da história, né? Ele tenta ver ali o pai dele, saber, ele consegue informações de coisas que ele nem imaginava que teria acontecido com ele, né, que eu não vou entrar muito nesse mérito aqui agora para não estender muito o vídeo, né, mas em relação à mãe dele, que também tinha problemas, eu buguei agora aqui em tela azul, tinha problemas e acabou descontando no filho em si e mostra todo um despreparo, que eu não quero entrar na questão do Estado em si, mas todo um despreparo com a criança em si e a falta de responsabilidade, né, ele é adotado, né. Mostra referências muito legais ao Batman criança, ele vai lá na mansão lá, né? Tem um primeiro contato ali com o Bruce, que é o Batman. E no final do filme mostra o assassinato ali do pai do Batman. Eu acho bem bacana essa referência, essa ligação, né? E o Coringa, ele consegue se sentir vivo no final do filme, no meio do caos. Ali quando ele está na viatura da polícia indo embora, e ele olha em volta, as pessoas mascaradas como ele, com fogo, hasteando fogo em tudo, naquela anarquia, ele se sente vivo, ele se sente visto, ele se sente representado, ele se sente como se realmente fizesse diferença ali naquele meio, né? Porque até então, quando começa o filme, as pessoas só os desprezam. Ele tem uma doença mental, né? Um problema mental.
E ele imagina que a mulher lá que aparece no começo do vídeo estava com ele o tempo inteiro, mas na verdade a mulher nem o conhecia. E isso choca até nós que assiste, porque a gente assiste, a gente pensa que a mulher está com ele, mas não está. E o Coringa tem dessa sacada, né? O Coringa, ele é muito enganador. Ele engana ele mesmo e a gente. Isso que eu acho legal do Coringa. Por isso eu falo que o Coringa, às vezes, consegue ser maior que o próprio herói do filme, que é o Batman. O Batman aparece criança ali no filme, né? Só ressaltando isso. Mas em filmes como o Cavaleiro das Trevas, o personagem do Coringa em si, ele brilha mais que o próprio herói, né? Porque o Coringa, ele vai muito mais do que o personagem. Todo filme do Coringa que você assistir, você consegue ver. Ele vai muito mais do que o personagem em si, né? E eu acho isso muito interessante, porque eu acho que é o único vilão que consegue ter uma visão maior, né, do que o próprio herói em si, né? A gente não consegue ver isso nos filmes da Marvel, a gente não consegue ver isso em outros vilões da DC até, né? O Coringa ali foi um personagem que sobressaiu, né? Um vilão que sobressaiu entre os heróis, né? O que mais que eu tinha pra falar sobre o Coringa? E ele se sente vivo ali, né? No final do filme, aquele caos. Lembrei, eu tava falando sobre a mulher lá que tava com ele, a vizinha dele. Ele mesmo acaba se enganando, né? A própria doença que tem, pensa que a mulher tava junto com ele, depois que mostra que a moça não tava junto com ele, a gente fica até assustado. Eu que tava acompanhando o filme fiquei, caraca, mano, putz, fui iludido o filme inteiro. E isso é a sacada do Coringa, né? O Coringa, ele engana tanto ele mesmo em si, né, quanto a gente. E é um choque de realidade no final, né, que mostra ali que ele cresceu num ambiente totalmente nem vou dizer não saudável, um ambiente que não era para ele ter crescido, que ninguém merece crescer num ambiente daquele, que era espancado pelo padrasto ali, que era amarrado, esqueci o lugar que ele foi amarrado lá, com a mãe totalmente maluca, que dizia que ele era filho do cara ricaço lá, que é o pai do Batman. Então, mostra todo esse ambiente, mostra a doença dele em si, né, que a moça não estava com ele, que ele acaba matando a mãe dele no filme também, lá perto do final. Depois ele mata o cara da entrevista, e isso foi muito, sei lá, acaba sendo tão sem noção que as pessoas deram risada na sala de cinema, né? As pessoas deram risada porque depois ele sai dançando de boaça e vai na televisão, na câmera, fala umas palavras e sai do ar, né? Parece uma imagem de um índio, acho que foi uma referência. Eu não sei, mas eu senti referência à TV Tupi. Me pareceu muito a TV Tupi ali, mano. Mas, enfim. E o filme teve todo esse cuidado também de quando mostrar o diário dele, mostrar páginas escritas em português. Achei muito bacana isso. Ponto positivo aí para os produtores do filme que fizeram a tradução aqui para o português. Achei muito bacana isso, muito importante. Porque se tivesse todo em inglês, teria que ter uma legenda enorme, assim, né? Pra gente conseguir entender. Eu tô lendo o tempo do vídeo para o vídeo não ficar muito longo. Mas enfim, é isso. O Coringa, ele se sente vivo no caos. Ele se sente vivo ali, ele consegue se sentir, sabe, como se a sociedade ouvisse, né, em si. Porque mostra todo aquele movimento político, né, que criou em volta ali, porque a sociedade já estava toda ali marginalizada, sem amparo dos governantes, precisava de um símbolo. E quando aqueles 3 investidores são mortos, o símbolo ali que aparece, que falaram que teria sido um mascarado, um palhaço, surge, né? Então ele se sente representado. No final do filme eu achei muito bacana, que foi até uma teoria que esqueci o nome do canal dele agora fez, que falou que talvez o Coringa, todo o filme do Coringa em si, não passasse de um pensamento do próprio Coringa. Xablau! Porque a hora que tá acabando o filme, tá naquela sala de sanatório, acho que é assim que chama, né? Ele tá conversando com a psicóloga, e daí ele imagina o Batman ali do lado do cadáver do pai dele, né? E da mãe do Batman, né? No caso, a mãe e o pai do Batman. E ele dá risada e fala assim, tô dando risada, é uma piada. A moça fala pra ele contar a piada, ele fala assim que, você não entenderia. Então, no meu parecer, na hora que eu vi, eu falei, nossa, será que tudo o que aconteceu não foi apenas uma imaginação do Batman? E quando eu fui ver
análise do filme, eu encontrei a análise desse cara aí falando a mesma coisa, o canal do Ei Nerd lá, esqueci o nome do cara agora. Ele fala a mesma coisa, falei, nossa, que bacana que não foi só eu que tive esse pensamento que tudo não passou de apenas uma imaginação do Batman, porque como você sabe no Cavaleiros das Trevas, ele fala de várias maneiras de como ele conseguiu, né, o sorriso dele, de como era a vida dele. Então o Coringa, ele sempre conta aí, histórias diferentes, até nos quadrinhos, nos desenhos mesmo, ele conta histórias diferentes sobre o pai dele, a mãe dele, a história dele. Então talvez o Coringa ali nos enganou um filme inteiro e só não passou de um pensamento do que seria uma piada dele, porque quando ele tá lá no talk show lá, e ele fala uma piada lá sobre morte, que morreu atropelado, todo mundo, com isso não se brinca, ele fica meio sem jeito e fala, pô, era uma piada, gente, pelo amor de Deus. Então passa a impressão no final do filme que todo o filme em si não deixou de ser apenas um pensamento do Coringa. Por quê? Quando ele tá lá no sanatório no final, ele não tá com as marcas que tá todo machucado, sangrando, porque depois que ele tá na viatura lá, que eu falei que ele vê o caos e se sente vivo, se sente como parte da sociedade, a viatura bate numa ambulância, tiram ele da viatura, colocam em cima do carro, a hora que ele levanta, todo mundo gritando pro Coringa e tal, ele pega o sangue, passa. Eu acho que é uma das cenas mais memoráveis, assim, uma das melhores cenas assim do filme em si. E daí, e do anãozinho lá da porta, eu acho que essa é a mais engraçada, mano. Que dó do anãozinho, mano. Eu fico com muita dó do anão. Mas enfim, essa parte do filme em si, quando ele acorda no sanatório lá, que fica tudo preto por um minuto, pá, aparece no sanatório. Ele não tá com nenhuma marca, nenhum gesto, nenhum tipo de cicatriz desse acontecimento. Então, no meu ver, talvez todo o enredo da história não passe apenas de uma piada do Coringa, né? Não passe apenas de um pensamento do Coringa. Pra mim, esse filme merece... Pra mim, merece não. É o melhor filme desse ano, por mais que tenha aí o Vingadores esse ano, ainda tem Star Wars, né? Que Star Wars ainda quero assistir. É um filme que eu tô esperando. Sério, eu não assisti nenhum trailer do Star Wars, né? Eu falei, não vou assistir. Quando eu entrei na sala do Coringa, tava passando o trailer do Star Wars, falei, vou ter que ver agora, né? Aí eu tive que ver. Mas enfim, o Coringa pra mim é o melhor filme. Mostra um filme mais real, né? Mais pé no chão, mostra uma realidade. Por mais que o universo ali não exista, né? Gotham City, mas seja inspirado em Nova York, numa das épocas que Nova York tava uma cidade violenta, um caos insuportável aí no século passado. Pra mim é um filme que toca bastante, ele é mais real, ele mostra mais a realidade urbana, a violência urbana. E como eu disse, o Coringa, ele consegue ser maior que o próprio Batman em si. Eu acho que isso a DC não vai conseguir nenhum outro vilão, e nenhum outro vilão até da Marvel não consegue ser maior do que os próprios heróis como Coringa é. Eu acho que Coringa só consegue ser tão grande assim, a ser ponto de ser maior do que o próprio herói, porque o Coringa ele é mais próximo da gente, no que eu digo, não na questão da loucura, mas da questão de estar imerso na sociedade. Os heróis, os heróis vêm de outro planeta, eles são super ricos, poderosos, cheios de poder, cheio de dinheiro. Coringa não, ele é apenas um cara que queria ser visto pela sociedade, e a sociedade em si o excluiu, e a única coisa que o abraçou ali naquele momento foi a sua loucura. Então o Coringa, pra mim, é um filme maravilhoso. Se você não assistiu, assista, está um espetáculo. E bom, deixa aí nos comentários o que você achou do filme do Coringa, se você acha que realmente o Coringa ali se sente vivo no caos, se o Coringa é maior que o Batman, porque independente ali do cara que faça o Coringa consegue ser ali o símbolo do filme, né? Qualquer Esquadrão Suicida, Batman Cavaleiros das Trevas, ele consegue se sobressair. E nesse filme do Coringa não é o único personagem principal. Gotham
também é outro personagem muito importante no filme. Eu acho que se não mostrasse a realidade da cidade em si, não daria para entender tão bem o filme do Coringa. Então, essas são minhas considerações finais sobre o filme que eu demorei para assistir. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dedão pra cima aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, não esqueça de ver nossos últimos vídeos aqui do lado. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.